Oi, gente, bom dia. Retomando aqui hoje a nossa live de quarta-feira, né? Como que tá a luz aí pra vocês? Deixa eu só chegar um pouquinho mais pra trás. Vamos hoje falar sobre hipertensão arterial, né? Que eu gosto de dizer que é uma condição que ela está também em todos os consultórios, né? A gente está tentando trazer condições que são mais comuns. Na segunda-feira, lá no vídeo do YouTube, a gente falou de ansiedade. Hoje a gente vai falar de hipertensão arterial. E todos os componentes que envolvem a hipertensão e os tratamentos não medicamentosos, enfim. A hipertensão ela pode ser algo fácil de ser conduzido, pode ser um grande problema, né? A gente tem realmente, com o envelhecimento maior da população, com uma maior longevidade, é esperado que a gente tenha mesmo mais quadros de hipertensão arterial, né? Que as pessoas, que isso seja um processo realmente do envelhecer. No entanto, né, o que eu percebo, né, e o que eu percebo muito fortemente é que muitas pessoas têm envelhecido de forma não saudável, né? Na verdade, a maioria dos nossos pacientes, a maioria das pessoas que a gente encontra tanto no SUS quanto nos hospitais privados, né? Oi, Mariane, bom dia. Então, em qualquer lugar, a gente percebe que envelhecer pode ser um processo saudável ou não, né? E que isso tem tudo a ver com o estilo de vida, com tudo o que a gente viveu ao longo da nossa vida, né? E a hipertensão arterial entra em tudo, porque praticamente todos os pacientes que sentam na nossa frente, no SUS, nos programas de saúde da família, nos consultórios, às vezes eles até esquecem que isso é uma condição de saúde. E aí você pergunta, você tem algum problema de saúde? E a pessoa diz, não, não tem nada não. Ah, você tomou algum remédio? Só para pressão. Então a pessoa toma o remédio e ela até esquece, inclusive, que aquilo ali é uma condição não totalmente natural, né? De ter que tomar um medicamento. Mas tá tudo bem também quando isso é bem conduzido, quando ela usa ali um medicamento, quando ela já tentou tratamentos não medicamentosos, abordagens não medicamentosas e que depois de um tempo não funcionaram, então tudo bem tomar um ou dois grupos de remédios. A questão é quando isso começa a alterar muito e quando a pessoa toma aí 5, né, 3, 4 classes de medicamentos para controle da pressão arterial e a gente tem poucos resultados, às vezes a gente não tem resultado, às vezes você fica assim de mãos atadas e aí ele vai para o consultório particular e toma o melhor medicamento do cardiologista. E eu não estou falando que os remédios não são bons, tá? Muito pelo contrário, a gente tem aí grupos de medicamentos muito bons para hipertensão. A hipertensão arterial é uma condição extremamente estudada, né? Ela é muito, muito, muito estudada, não é algo novo. Então eu dificilmente vou falar coisas novas aqui para vocês. Eu vou focar muito na parte não medicamentosa do tratamento, que é onde entra um plano terapêutico, é onde entra a autonomia do paciente, é onde a gente pode usar práticas integrativas e é onde entra esse olhar integral para o paciente, entendeu? A abordagem medicamentosa é essa que a gente faz todos os dias, porque muitas vezes a gente realmente vai lá dar o remédio, né? A gente, todo mundo mesmo, vai lá dar o remédio, às vezes não explica nada do que pode ser feito para que haja um controle daquela pressão. Então, essa condição clínica é uma condição extremamente estudada, uma condição que a gente lida a vida toda, né? A gente lida com vários pacientes, em todos os consultórios, os pacientes têm hipertensão. Não necessariamente a gente vai conduzir todos, né? Mas a gente tem que olhar para o fato de que isso altera outros quadros de saúde e que é preciso e a gente pode oferecer algo além, né? Por que não? Por que a gente precisa condicionar a pessoa a tomar remédio a vida toda? Remédio custa dinheiro, remédio, se não onera, né, o bolso daquela pessoa, onera o bolso do Estado. Então, por que não a gente focar na saúde mais simples, né? Por que não a gente dar uma chance para a natureza antes, dar uma chance para que o corpo daquela pessoa reaja a novas mudanças de estilo de vida? E aí entram a nossa maior dificuldade, maior dificuldade, que é a mudança do estilo de vida, tanto para nós quanto para o outro, né? Isso aí envolve muitos fatores, muitas variáveis, e a gente vai falar delas aqui hoje, né? A gente vai falar realmente porque ajudar os pacientes que são hipertensos é ajudar em mudanças de estilo de vida em todos os níveis, em todos os sentidos. Então, quando a gente se abre para isso, a gente tem que estar disposto.
Porque muitas vezes a gente vai preferir dar o remédio, porque a gente está cansado, estressado também, a gente está com preguiça e tem 35 pacientes esperando lá na porta para a gente atender. Então, tudo começa pela gente, pela nossa disposição, gente. E também eu não tô falando que, nem tô julgando, às vezes a gente não tá disposto mesmo, porque às vezes a gente tá muito cansado, a gente tá estressado, a gente tá vivendo momentos difíceis da vida, assim como aquelas pessoas que estão ali na frente. Então, parte da gente, nesse momento, né, em que os pacientes não estão tão empoderados, porque vai chegar um momento em que eles já vão chegar pra gente e isso já acontece, né? Porque eles já têm acesso a informações, eles já têm acesso, eles entram aqui no Instagram, eles entram no YouTube e eles acham um vídeo de vários médicos, sei lá, eles acham um vídeo de alguém e esse vídeo está explicando um monte de coisa que pode ser feita para hipertensão. Ele vai chegar no consultório e vai te perguntar, eu tenho pressão alta, será que a gente poderia fazer isso, isso e isso? Então, eu sempre acho que a gente pode dar o nosso melhor, né? Para dar o nosso melhor, a gente também precisa estar bem. Não se esqueçam disso, tá bom? Porque senão a gente não consegue mesmo oferecer o melhor e a gente vai simplesmente copiar a receita. E algumas vezes a gente vai simplesmente copiar a receita porque o sistema funciona assim ainda, né? No entanto, se a gente não mudar a gente, o sistema continuará sendo assim, né? E é o que eu falo muito para as alunas, elas estão aqui, elas sabem, elas estão de provas. Começa com um paciente, começa com um por dia, com 2 por dia, fazendo diferença na vida dessas 2 pessoas, fazendo um atendimento assim bem incrível mesmo, oferecendo apoio para mudança de estilo de vida, e esse apoio vai muito, muito além de você entregar orientações, vai no lugar de você criar realmente trilhas mentais que apoiem, né, aquela pessoa, que a sua presença possa apoiá-lo, que as suas palavras possam apoiá-lo. Então, tudo isso tem a ver com hipertensão, né? E a hipertensão ela tem muitas variáveis, então são muitos estudos. Acabei de mandar lá no Telegram um artigo que mostra a questão das emoções mesmo, do estresse, né? Relacionados aos quadros de hipertensão. Então, são muitas questões que a gente precisa começar a falar aqui uma a uma, né? Me lembrei agora da minha mãe. A minha mãe hoje tem hipertensão leve, controlada com um diurético, eu acho. Não sei qual a classe do remédio que ela usa. Me esqueci, né? Mas quando ela começou, a primeira vez que ela teve o quadro de hipertensão, ela tem história familiar, né? Ela tem questões de hábitos de vida, de alimentação. A primeira vez foi no ano de 2013, eu acho, e coincidentemente, né, porque a hipertensão arterial a gente divide em primária, secundária. A secundária geralmente vem resultante de algum outro fator, tipo uma alteração renal, e aí a gente, né, uma glomerulonefrite, por exemplo, e aí a gente tem um fator aí que desencadeou o quadro de hipertensão. E a gente tem a hipertensão essencial primária, que é a mais comum, que é idiopática, ou seja, idiopática ela não tem causa. É um nome chique que a gente dá quando a gente não sabe encontrar a causa daquele negócio, entendeu? Nós da medicina, a gente dá esse nome chique, idiopático, quando a gente não sabe qual a causa, né? E aí a minha mãe começou com essa hipertensão arterial idiopática, coincidentemente, foi bem na época que meu irmão adoeceu, isso foi no ano de 2013, né? Então, assim, meu irmão adoeceu, a minha mãe, ela é aquelas pessoas que, durante uma crise, ela aparentemente, se você olha para ela assim, ela tá normal. Ela tá, tipo, resolvendo tudo normal, ela não se abala, aparentemente, ela é forte, sabe? Aquelas pessoas bem fortes. Eu te falo que eu trago na minha lembranças da minha infância, que o meu irmão do meio era muito arteiro e ele sumia, às vezes teve uns episódios dele sumir. E eu ficar desesperada, eu tinha ali 6, 7 anos, e olhar pra minha mãe, ela tava do mesmo jeito, simplesmente organizando as coisas, resolvendo e fazendo o que tinha que fazer. Então, a lembrança e a imagem que eu tenho da minha mãe é essa. Então, quando meu irmão adoeceu ali no ano de 2013, ela tomou a mesma atitude, ela fez o que tinha que ser feito, ela apoiou meu irmão, ela cuidou, e eu acredito que ela deve ter chorado sozinha, que ela tem as coisas dela, mas para nós ela sempre mostrou essa força. Inclusive, ela falou pra mim, quando eu me mudei, né, de cidade, ela, olha, se você tiver saudade, se você sentir vontade de chorar, não faça isso na frente das crianças, porque você passa faça isso sozinha. Então, eu vi que isso é um padrão dela, né? Então, e tá tudo certo, é o jeito que ela entende a vida e eu acho que tá tudo bem também. Talvez ela esteja certa em muitos aspectos, né? No entanto, quando meu irmão adoeceu em 2013, ela teve a primeira vez
picos de hipertensão, né? Acordou com dor de cabeça e assim, quadros mais era 14/9, 15/9, não era lá uma grande. Voltou, né, gente? Tô aqui esperando a internet acordar, né? Porque ela acorda tarde. Bom, e aí minha mãe teve o quadro de hipertensão e na época eu falei, olha mãe, ela começou com remédio, com medicamento, só que eu falei, vamos tirar isso em um mês. Se você fizer isso, fizer essa tal mudança alimentar, fizer tal coisa. E conversei, nossa mãe, mas isso tem tudo a ver com o fato de que você tá cuidando, né, do Manuel e tal. E aí ela, não, imagina, não tem nada a ver com isso não, tal. Mas ali, né, o que eu quero falar é que ali naquele momento, naquele ano de 2013, ela fez várias mudanças na vida dela, né. Meus pais, graças a Deus, eles têm essa característica, eles vão lá e fazem o que tem que fazer. Como eles mesmos falam, eles gostam muito da vida. E aí ela fez várias mudanças, ela mudou a alimentação, ela começou a se movimentar, fazer atividade física, e em um mês mesmo ela não precisou mais tomar medicamento. E aí ela não tomou mais. E ficou assim ao longo dos últimos, depois de 5 anos, eu acho, 2018, 2019, 2018. Ela teve novamente um quadro de pressão alta e, coincidentemente, foi quando meu pai tinha passado por uma cirurgia e teve alguns problemas na cirurgia, ele teve infecção de repetição e tal. Enfim, e a minha mãe do mesmo jeito, estável, durona, resolvendo absolutamente tudo. Parece que não tinha acontecido nada, mas aí passa 2 dias, ela tem um pico hipertensivo. Entende, assim? Então aí ela teve um pico hipertensivo e dessa vez, no ano de 2018, ela fez de novo, ela intensificou as mudanças que ela já tinha feito. No entanto, ela ainda está usando hoje uma classe, uma só, que eu não lembro qual é. Mas eu tenho certeza que é bem capaz, ela consegue tirar esse medicamento, só que eu sinto que ela tem insegurança, né, de tirar o medicamento hoje. A gente lida também com essa insegurança dos pacientes, né? Os pacientes nunca ficaram sem o remédio de pressão, a gente vai lá e tira. Tem jeito, né, gente? Bom, então a pressão arterial, ela tem todos esses aspectos. Ela é uma doença comportamental, idiopática, né? A gente não sabe a causa. E a gente sabe, né, estudos, né, eu ontem fiz umas revisões na literatura e os estudos mostram que ela é linearmente, ela está muito ligada à questão da obesidade. Então, se aumenta a obesidade, aumenta a hipertensão, e se diminui a obesidade, diminui a hipertensão, principalmente em pessoas mais jovens, mas as pessoas mais idosas após os 60 também respondem muito bem com a questão da obesidade. Então isso é linear e isso é uma das coisas que mais se tem provado em vários estudos. Por isso que a hipertensão ela é comportamental e a gente precisa olhar para esses comportamentos. Tanto é, né, que pessoas que passam por cirurgia bariátrica, o grande ganho que elas têm muitas vezes é zerar, acabou a hipertensão, acabou o diabetes. E aí você me fala se hipertensão e diabetes não são doenças criadas realmente, né, pelos nossos comportamentos. Então a pessoa vai lá, faz uma bariátrica e ela é jovem, né, porque às vezes mais idoso já tem uma resistência maior venosa, já tem alterações metabólicas muito mais importantes e a gente não tem tantos resultados. Mas fazem uma cirurgia bariátrica entre 40 e 50 anos, né, e a gente de repente a pessoa vai lá e acabou, zerou diabetes, zerou hipertensão. Eu sei porque eu já vi muitos, isso eu tenho descrito em literatura, claro, mas eu já vi muitos pacientes. Teve um momento na minha vida, 2015, que eu trabalhei no programa de promoção de saúde, né? E eu acompanhava antes e depois os pacientes que iam para a bariátrica, os pacientes que voltavam da bariátrica, né? E eu via esses resultados, eu achava assim, nossa, que negócio foda, né? Só ir lá e cortar e resolve. Mais ou menos, né, gente? Porque esse cortar, infelizmente, ele não corta a cabeça, né? Que é onde a gente tá. O maior problema da questão da alimentação tá na cabeça, tá nas emoções, né? Então, a pessoa hipertensa, ela precisa emagrecer, ela precisa fazer mudanças de hábitos alimentares, e você sabe disso, e talvez seja mais difícil realmente conversar com ela sobre isso. Mas ela precisa saber que a mudança alimentar dela faz toda a diferença. A diminuição do uso de sódio, isso também já é completamente comprovado, né? Então, uma dieta mais hipossódica, e a dieta mais recomendada para as pessoas hipertensas, que tem maior resultado, é a dieta DASH, que ela chama, né? Que é tida como uma das melhores dietas do planeta, né? Inclusive melhor do que a dieta do Mediterrâneo, a dieta mediterrânea, e para hipertensão ela é a melhor. E a dieta DASH, ela tem essa característica de ser hipossódica e de ser focada também e praticamente vegetais, né?
frutas e vegetais, ela tem essa, a base dela é essa, sabe? E é muito parecida, por exemplo, com a base da dieta plant-based, com a base da dieta de uma dieta anti-inflamatória, né? Eu gosto de pensar nisso assim como algo muito natural, né? Assim, eu falo que fazer mudanças alimentares, a gente sabe o que precisa fazer. Os pacientes também sabem, no entanto, a cabeça da gente não consegue. O problema é a cabeça. O problema é a mente mesmo, é aquela é o comer emocional principalmente. E aí a gente percebe o quanto a nossa razão ela é, o quanto ela fica no chinelo, né, de usar essa expressão, quanto ela fica no chinelo perto das nossas emoções. Por que ela fica no chinelo, né? Porque eu posso simplesmente acordar e falar, nossa, hoje, agora eu não vou mais. Se eu comer só pela razão, gente, eu não ia morrer de entupir de sorvete, de chocolate. Nossos pacientes também não, tá? Tô brincando assim, né? Eu não entupo de sorvete de chocolate, mas assim, vocês entenderam, né? A pessoa não ia se entupir de comidas que não fazem bem. Ela ia saber o que precisa comer e ia comer pronto, porque racionalmente ela já entendeu. Ela já entendeu que não pode ficar tomando refrigerante, que não faz bem. Então, o que a gente tem que trabalhar nessa pessoa principalmente é fortalecer o lado racional do cérebro dela em detrimento do lado emocional. E para isso existem os exercícios de consciência mesmo alimentar, né? Lá no MSI tem uma parte, a minha parte de alimentação é mais focada na consciência, porque se a pessoa consegue desenvolver consciência, consegue entender que se alimentar é um projeto de vida, né? É um projeto de saúde, de longevidade saudável, né? Tudo isso está na alimentação, a gente não precisa buscar nada, nem um hormôniozinho para repor. Se você tiver realmente os pilares de uma boa saúde, movimento, alimentação, sono, estresse gerenciado, bem cuidado. Então, quando a gente atua em termos de medicina, medicina integrativa, medicina de saúde integral, que é o que eu gosto de fazer, é isso, é você ajudar a pessoa nesse lugar, que é o lugar das emoções, que é o lugar das mudanças de comportamento. Então, a pessoa precisa ser ajudada no fortalecimento do seu lado racional. Para isso, gente, você pode usar N recursos. Eu gosto muito das perguntas, porque as perguntas empoderam a pessoa. Quando você tem que responder algo, aquilo sai de dentro de você e você ouve a sua própria resposta. Ah, mas o que é que tá tão difícil mudar a alimentação? Então, deixa a pessoa ouvir, né? Não ficar só, você tem que fazer isso, você tem que fazer assim, você tem que fazer assado. Deixa a pessoa falar, né? Você tem que fazer assado, você tem que fazer assim. Isso geralmente não tem resolvido, né? Porque, como eu falei, se só a razão resolvesse, a gente não teria nenhum problema. Então, é usar mais a consciência, trazer a pessoa mais para a consciência, e a gente faz isso através de perguntas, através de informações. Abre um artigo aí, mostra para a pessoa a taxa de mortalidade, que ela vai morrer mais cedo, pergunta se essa pessoa não tem família, se ela não quer aproveitar mais a vida. Claro que a gente vai chegar em pessoas que realmente estão no total lugar de fim, né, de não se cuidar, né, de realmente terem desistido de se cuidar. E aí é outro aspecto que a gente vai ter que trabalhar, que a gente vai ter que olhar. Mas a dieta, como eu falei, é a dieta DASH, que tem a base principalmente em frutas e legumes, folhas, vegetais, diminuição das carnes mais gordurosas, diminuição da gordura de origem animal, né, usando uma gordura mais saudável, como azeite de oliva, por exemplo. Muitas castanhas, proteína, né, tem o nível médio de proteína, então essa é uma das dietas mais recomendadas. Se você pesquisar aí, né, a gente que é da área da saúde sabe, né, a dieta do Mediterrâneo e a dieta vegetariana, elas têm nível de evidência 2A, né, então elas são menos recomendadas do que a dieta DASH, para pessoas hipertensas. Esse é um dos pontos. O outro ponto que a gente também está cansado de saber é o exercício físico, o movimento, né? Então, essa pessoa ela precisa se movimentar por mais ou menos 30 minutos, mais ou menos, pelo menos 5 vezes por semana, e movimentos mais aeróbicos. Ela pode começar com movimentos mais leves, com exercícios mais leves, como uma caminhada por 30 minutos durante 5 dias da semana, né? Gente, eu sei, né, que quem estuda muito essa questão da medicina do esporte, mas desse cuidado, né, com o corpo, fala muito que a caminhada não resolve. Isso eu sei que não resolve muitas vezes. No entanto, para aquela pessoa que nunca se mexeu, fazer 30 minutos por dia de caminhada aeróbica num ritmo constante, isso é incrível, tá? Isso dá muito resultado.
na mudança da cabeça, principalmente. E aí essa pessoa pode sim depois aumentar, né? Ir para academia, fazer outros exercícios, realmente para ela emagrecer, para ela fortalecer, para ela ganhar telômeros, né? Para ela ganhar massa magra, né? Tudo isso que a gente tem estudado hoje que mantém a longevidade, né? Ganhar massa magra, enfim. Então, ela pode fazer isso, mas no primeiro momento, eu, por exemplo, recomendo para mim, né, e recomendo para os pacientes, olha, você está sem fazer atividade física há muito tempo, você precisa voltar, né? Então faz o seguinte, faz 20 minutos de caminhada, de esteira, ou nem falo 30, 20 minutos todos os dias para você pegar um novo hábito, para você construir um novo hábito. E aí você constrói esse novo hábito, só 20 minutinhos, gente. O mais difícil é sair de casa, né? Só 20 minutinhos, vai lá, faz esses 20 minutinhos e volta. Depois de um mês, ou aliás, muito antes disso, você vai querer mais. O seu corpo vai ficar satisfeito e ele vai querer mais, entendeu? Então, você vai naturalmente aumentando aquele tempo. Por isso que é importante ter o movimento. E se a gente tem estudos que mostram que 30 minutos de atividade constante aeróbica, que pode ser leve, inclusive, por 5 dias por semana, já tem resultados na diminuição da pressão arterial, a gente pode sim recomendar e começar por essas recomendações. E mostrar isso para o paciente. Você quer convencer o paciente? Mostra esse estudo. Mostra que, né, como eu falei, faz ele atingir um propósito, né? Você tem um propósito, vamos fazer aqui uma conversa? Você quer ficar saudável, você quer ver seus netos crescerem, você quer isso e aquilo outro? Vamos desenvolver aqui um propósito de saúde, né? O que que te estimula, né? Sei lá, eu quero ver meus filhos crescerem e tal. Então, vamos focar nisso mais do que nas dores que vêm, né? Então, uma das formas de trabalhar o racional é você focar no ganho a longo prazo e não no ganho a curto prazo. Porque quando a gente come emocionalmente, a gente está focando num ganho a curto prazo. Então, uma das formas de você olhar para o racional é focar num ganho a longo prazo, entenderam? Então, o ganho a longo prazo se você perder aí, sei lá, 10 quilos, 5 quilos, você acha que vai ser como sua vida? Nossa, vai melhorar isso, aquilo, outro. Então vamos focar nisso, no que vai melhorar, entendeu? Porque você consegue focar no longo prazo. E tem um estudo lá que mostra que o IMC, em mulheres principalmente, né, que se mantém com o IMC abaixo de 25, a chance de desenvolvimento de hipertensão, pelo menos eu acho que desculpa, gente, eu não anotei aqui o dado certinho. Acho que é 59% menor do que uma mulher que tem o IMC acima de 25. Então, a gente sabe, né, o tanto que é importante. Eu acho que é isso. Se não for, eu corrijo em algum lugar para vocês, tá? Então, esse é um ponto. Mudanças comportamentais, né? Dentro das terapias da abordagem não medicamentosa de hipertensão, é muito engraçado, gente. A gente pega as diretrizes para estudar, não sei se vocês já fizeram isso, eu já fiz isso muito. Quando eu estudava, por exemplo, para passar na residência, você pega as diretrizes lá de hipertensão, a pessoa vai lá e pula toda a parte tratamento não medicamentoso. Tem 3 páginas lá, 4 páginas. Você vai lá e pula e já vai para o tratamento medicamentoso, porque o legal é você saber que o IECA faz isso, que o inibidor de bomba de não sei o que faz aquilo, que o diurético faz tal coisa. O legal é saber isso, sabe? O legal é saber de remédio. Você mostra conhecimento sabendo de remédio. A gente veio desse lugar. Não, porque eu sou foda demais quando eu sei toda a fisiopatologia do remédio, da doença e de como o remédio age. E aí eu te falo, você é foda demais quando você faz aquela parte não medicamentosa funcionar e nem precisa entrar com remédio. Entendeu? Então, hoje eu entendo dessa outra maneira. Eu prefiro ser simples e resolutivo do que ficar focando mesmo em coisas assim, tipo, eu tenho que estudar muito tal mecanismo de ação, né? Não, a gente tem que estudar muito como ajudar o paciente a melhorar essa parte emocional, racional do cérebro dele, pra gente melhorar nisso, porque é isso que tá dando BO nos consultórios, é isso que tá dando problema na vida das pessoas, na nossa vida, entende? Então é isso que a gente tem que ajudar, lidar melhor com as emoções, lidar melhor com a vida, enfim. É muito mais importante. Então, se você começar do simples, né, não tem problema, não tem erro. O simples é ler ali nas diretrizes essa parte ali toda de não medicamentoso. E aí, quando você lê na diretriz a parte não medicamentosa, você tem o controle do estresse, né? E
E psicossocial, ok, controle do estresse. E aí entrando nas partes mais difíceis, gente, da pressão, da hipertensão, porque, deixa eu só ver meu tempo, tá, tem 15 minutos. Porque o que faz a pessoa buscar um ganho secundário, um ganho primário ali de satisfação quando ela prefere comer do que se manter não uma dieta restrita, mas uma reorientação, gente. Tem muito jeito de comer gostoso, coisas gostosas, quando a gente também opta por comer mais plantas, mais frutas. Mas ela não consegue chegar naquele lugar porque ela está estressada em algum nível. Ela está passando por alguma dificuldade e ela precisa manter um ganho secundário porque a vida dela está totalmente sem prazer, totalmente ruim, estressada, vivendo várias questões sociais, econômicas, familiares. E aí você vai e pede para ela poder cortar o sal da comida, cortar o carboidrato. O carboidrato é tão quentinho, dá um abracinho gostoso na gente. E você vai lá e pede para cortar o carboidrato quentinho, gostoso, sendo que a pessoa não tem esse abracinho na vida, né? Então, gente, não tem jeito de funcionar. E essa parte do estresse, do psicoemocional, é muito, muito importante. Então, quanto mais você conhece a pessoa, mais você vai entendendo o que tá pegando ali, o que pegou talvez a vida toda, e são coisas que ela pode olhar, né? Foi o que eu mandei lá no Telegram, né? Um artigo bem legal de revisão que fala sobre essa questão do gerenciamento do estresse e das emoções. E esse artigo científico, inclusive, né, estudando hipertensão, ele fala que foi percebido que pessoas que são mais irritadas, né, mais impulsivas e que têm muita raiva, elas desenvolvem mais facilmente a hipertensão idiopática. Então, lá nesse artigo fala um pouco sobre isso, sobre essas características, porque o artigo busca estudar se um dos aspectos que influencia na hipertensão são as características da personalidade. Ele fala desses pontos, né? Não fica uma coisa extremamente clara, até porque não se tem muitos estudos nesse sentido. No entanto, a gente sabe que é verdade, né, gente? A gente sabe que o emocional atua, né? Que as pessoas já chegam falando, o emocional pode ter alterado essa pressão minha, né? Eu atendi no mês passado, né, uma pessoa, atendi online, né? Porque eu tô fazendo mais, agora eu tô fazendo atendimentos praticamente só de telemedicina. E aí eu atendi essa pessoa e ela me trouxe várias questões, mas uma delas era insônia, né? Alterações ligadas à menopausa e tal. E aí, enfim, entrei com ela com várias mudanças, algumas mudanças de comportamento, porque, por exemplo, alimentares ela não precisava. Ela é uma pessoa que tem mudanças alimentares já há anos, ela tem uma alimentação super saudável, né? Mas ela tem algumas... Eu não consegui chegar a fundo em tudo, porque ela é aquele tipo de pessoa que eu gosto de chamar agrímone. O que é uma pessoa agrímone, né? A agrímone é uma das personalidades dos florais de Bach que a gente usa, né? Muito assim, as meninas enlouquecem com os florais, né, no curso, porque é um mundo novo que se abre. E aí o agrímone é aquele tipo de personalidade que não que tem tipo minha mãe, que não fala de si, né, que tem uma máscara de que tá tudo bem, tô ótima, tá tudo bem, assim. No entanto, tem coisa pegando lá dentro que ela nem sabe acessar, que ela não consegue nem acessar, porque ela não se permite ou porque ela realmente prefere ficar com a máscara de que tá tudo bem, entendeu? Então eu percebi de cara que tinha um componente agrímone ali, porque a pessoa, ela não se abria, ou ela falava que tava tudo bem e tal, ela não conseguia perceber que tinha alterações, né? Deixa eu ver o que a Mariana falou. É isso mesmo, ó, a Mariane. Falei ontem para um paciente, pedi que ela reduzisse carboidratos, a resposta foi: doutor, é meu único prazer, eu não vou deixar de comer nada. Entenderam, gente? Esse aspecto aí é o mais difícil, né? Por isso que é isso aí que a pessoa precisa descobrir outro prazer. Só assim que ela vai conseguir. Então, voltando, aí atendi essa pessoa, ajudei ela com algumas coisas que precisavam ser vistas, ser mudadas, né, para ela ter... E ela melhorou o sono durante aí praticamente um mês. Entrei com alguns florais, ela melhorou o sono durante praticamente um mês, mas ela não sabe, ela não consegue entender a insônia dela. E na minha percepção, o que eu comentei, falei, olha, a sua insônia, você tem aí, já está aposentada, ela é uma pessoa super jovem, né, mas trabalhou a vida toda na área de saúde, inclusive, e
viveu aquele estresse diário da área de saúde que a gente sabe, né? Que você trabalha muito, você faz muitas coisas, tem mais de um trabalho, mas ela amava, então isso para ela não foi um problema. Só que ao longo do tempo ela foi tendo alguns adoecimentos, um deles foi um AVC leve e tal, que ela já se recuperou, mas ela foi tendo alguns adoecimentos e essa insônia se tornou algo persistente. E essa insônia começou nos momentos da vida dela mais difíceis, né, em que ela estava passando por dificuldades, por preocupações e ela não conseguia dormir. Isso se persistiu. Hoje a vida dela é tranquila, ela não tem nenhum problema, mas a insônia persiste. Meu pai também tem uma insônia assim, que eu falo para ele que ele ficou tanto tempo viciado em estresse, porque a vida dele foi tão estressante no trabalho, cuidando de filhos, sustentando filhos, isso, aquilo outro, que os ciclos neurohormonais do estresse dele são muito ativados. Então, qualquer coisinha simples do dia a dia faz esses ciclos ativarem. Foi a mesma coisa que eu percebi nessa paciente, porque a pessoa tem, o nosso corpo, ele se vicia neurohormonalmente em alguns caminhos, né, algumas trilhas já que ele faz, e uma delas é o do estresse. Então tá lá, viciado no estresse, por quê? Porque eu passei a vida toda estressado, passei a vida toda, dependendo da pessoa, por exemplo, meu pai, ele tem estresse desde a infância, desde quando ele perdeu a mãe dele com 3 anos de idade, então assim, a vida dele foi sempre conectada nesse ciclo do estresse. Então hoje ele já tá muito melhor mesmo, né? Mas qualquer fagulha, ele ativa aquele centro de estresse, entendeu? E a maioria das pessoas são assim, na idade, dependendo da velhice, assim, mais idosos. Por quê? Porque elas passaram uma vida toda estressada, alimentando, sem querer mesmo, porque a vida foi dura e tá tudo certo. Mas agora elas podem descansar e às vezes não conseguem ali trabalhar o simpático para simpático, né? Esse artigo que eu passei para vocês também, ele fala inclusive disso, sobre o quanto a área emocional do nosso cérebro ela é extensa, e eu falo isso geralmente, né? O sistema límbico ali, tálamo, hipotálamo, são muito grandes. E essa área, por ser tão extensa, ela com certeza reverbera no sistema nervoso autônomo, que é o que vai para a inervação de vísceras, né? Então a gente tem uma alteração aí do sistema nervoso autônomo simpático e parasimpático pelo nosso emocional, simples assim. E isso pode ser um dos fatores que mostra que a hipertensão realmente ela tem muito, muito componente emocional. A gente sabe que tem, né, gente, né? Poderia contar mais uns 5 ou 6 casos aqui, mas eu não quero ficar nesse foco não, porque eu ainda quero falar de outras coisas. Então, um dos fatores é o estresse mesmo. Então, essa pessoa é importante que ela reconheça isso nela, que ela entenda o que desencadeia o seu estresse e que você converse sobre isso com ela. Como a hipertensão é idiopática, né? Idiopática, não tem causa, você vai investigar. É muito difícil falar que é só porque a pessoa tem uma personalidade mais irritadiça, mais raivosa, né? É importante que você converse com ela sobre quem ela é, qual o tipo de personalidade dela. Gente, eu não terminei o caso, né? Olha aqui, me perdi. Não terminei o caso da minha paciente. Falei que ela estava no estresse, né? No ciclo do estresse, ok. Então, ela me falou que durante um mês, o primeiro mês depois que a gente conversou, que ela engatou aí em algumas coisas de higiene de sono, que ela já fazia. No entanto, ela também, eu passei uma meditação para ela que é muito boa para insônia, para fazer antes de dormir. Pedi a ela que ao longo do dia ela fizesse algumas paradas para fazer respirações e passei florais. E ela dormiu muito bem. De repente, um dia ela me manda mensagem porque ela teve um pico de hipertensão, um pico assim alto, e ela não sabe relacionar. Ela falou: olha, eu tava numa fase das mais tranquilas, eu tô dormindo, eu tô super bem, eu tive um pico de hipertensão e eu fiquei muito preocupada. E aí eu fiquei pensando que poderia ser esse pico de hipertensão. E a gente sabe que quando a gente muda algumas frequências do nosso corpo, a gente tem alguns episódios, às vezes, de catarses, né? Não são efeitos colaterais, tá? Os florais, por exemplo, eles não dão efeitos colaterais, as meditações não dão efeitos colaterais, mas em alguns momentos a gente tem catarses, que são algumas liberações. E eu pensei, tá? Nisso aqui eu tô realmente só fazendo uma hipótese, não tem nada comprovado, de que aquilo poderia ser algum tipo de catarse, né? Ela, como eu falei, é uma pessoa agrímona, então ela não se percebe, ela não percebe ainda os pensamentos, os sentimentos que estão adoecendo. Então eu fiquei conversando com ela, isso foi numa conversa de WhatsApp, como que estão os seus pensamentos, seus sentimentos? Você percebeu que se teve alguma coisa que desencadeou essa pressão? Ela, não teve, porque eu tô numa fase super boa, tô muito bem e tal. E aí,
No entanto, depois que eu tive o pico de hipertensão, eu comecei a chorar muito mesmo. Eu chorei por horas. Então, gente, pra mim isso foi uma catarse, né? E ela chorou por horas. Tudo aquilo que ela, como agrímone, não pode chorar, não pode demonstrar, não consegue mostrar, não consegue falar, não consegue expressar. Então veio num choro que ela não sabe de onde veio nem por que veio, entendeu? Ela ficou melhor. E aí a pergunta dela era: os florais não dão isso de alteração de pressão? Eu falei, não, eles não dão nada disso, eles são super seguros, porque não tem nem componente ali direito, é tudo frequência, né? São super seguros, no entanto, às vezes liberam algumas emoções e essas emoções afetam a pressão, né? E foi exatamente o que aconteceu com ela hoje, né? Depois de alguns dias eu mandei uma nova mensagem, ela falou, não, já melhorei, a pressão não voltou. Eu pedi para ela continuar tomando e fazendo o que ela estava fazendo, mas ela voltou a ter insônia. Então, provavelmente, a gente vai ter que marcar uma nova consulta, né? Para ver essa questão do aspecto da insônia. Provavelmente, ela ativou novamente, né? Os ciclos do estresse que ela manteve por muito tempo. E isso é assim na vida, tá? A gente vai ter momentos, nossos pacientes também, que eles vão ter melhoras, outras vezes a gente vai ter que ir lá olhar de novo, ajudar de novo, fazer de novo um plano alimentar, um plano terapêutico, porque não necessariamente ele vai conseguir persistir. Porque hábito, gente, nós somos seres de hábitos, e hábitos são algo tão arraigado que aquele hábito geralmente veio da nossa infância, veio da nossa primeira infância, e aí depois a gente só vai ficar repetindo, né? Então, para a gente sair daquele ciclo, a gente precisa de abordagens, às vezes, bem mais profundas. E aí, é muito mais fácil você voltar para o ciclo do hábito nocivo de novo. E aí a gente precisa de novo de uma nova abordagem, de uma nova ajuda. E isso faz parte, entendeu? Até que você saia tanto daquele ciclo vicioso que você conseguiu se libertar. Mas a gente sabe que isso é um processo, né? Então a gente tem, agora, só para finalizar, um outro ponto que tem, né? Acho que eu falei quase tudo, que tem na parte não medicamentosa da hipertensão é a respiração lenta. Gente, quando eu li isso a primeira vez que eu li eu não dei moral, mas depois que eu li já com olhos de uma professora de yoga, falei, que lindo, ele está ensinando aqui respiração lenta, longa e profunda, e comprovadamente você tem resultados, né? Aqui fala que você tem resultados, a utilização de técnica de respiração lenta, porque eu anotei, tá? Porque eu tinha esquecido, eu não lembrava, eu fiquei com medo de não lembrar. Então, o uso da técnica da respiração lenta por 15 minutos tem fator positivo, nível de evidência 2A, isso. É indicação B, né? Mas tem fatores positivos demonstrados em artigos, em experimentos com diminuição da pressão, né? E aí eu vou finalizar só contando que isso eu acho incrível. Então, é ensinar a respirar, fazer mudanças de hábitos, ajudar a pessoa a se conectar com as emoções que estão adoecendo, e aí a gente consegue ter uma boa abordagem realmente integral, integrativa da hipertensão. E aí, uma vez eu atendi uma paciente, gente, isso foi no SUS, isso foi o ano de 2016, eu acho, eu fazia ambulatório de clínica médica. E aí, era um ambulatório um pouco mais rápido, né, assim, fazia no fim da tarde, e essa menina chegou, menina mesmo, gente, jovem, 20 e poucos anos, com alterações de pressão, tô tendo pico de pressão no trabalho, não é possível, eu sou super nova, na minha família não tem e tal, mas é aquela personalidade extremamente agitada, neurótica, falando 1000 vezes, 1000 coisas, né? E aí, a pressão dela, eu não estou mentindo, eu deitei ela na maca, e a pressão dela estava 15 por 9 ou 16 por 9, uma coisa assim. 16 ou 17, na verdade. E ela, tá vendo, minha pressão tá muito alta, tá. E aí eu vi que o componente estressor ali era altíssimo, e eu falei, peraí, vamos fazer um exercício aqui pra gente, pra você entrar em contato com a sua respiração. Isso aqui é comprovado, isso aqui melhora a pressão. Vamos ver se vai funcionar? E eu ensinei ela a respirar e ela ficou ali por uns 2, 3 minutos no máximo, porque eu não tinha 15 minutos para deixar ela respirando, né, gente? Sem chance. Ela respirou ali por uns 2, 3 minutos, enquanto eu preenchia papel, enquanto eu fazia isso, aquilo, outro. Eu ensinei, e aí ela ficou lá, né? E aí, gente, passou esse tempo, 2, 3 minutos. Vamos fazer. Ela, nossa, parece que eu tô melhor. Vamos ver de novo a pressão? A pressão tinha caído, tipo, pra 13 por 8, uma coisa assim, sabe? Tinha caído muito. Eu lembro que até eu não acreditei. Falei, vamos olhar de novo? E aí a gente olhou de novo. E ela, não é possível que só respirar me ajudou a baixar a pressão desse jeito e tal. Eu falei, não sei, mas funcionou, né? Então,
Isso eu nunca esqueci, porque eu fiquei chocada. Falei, como assim, né? Numa simples respiração no consultório, assim, ali correndo, ela conseguiu abaixar a pressão desse jeito, né? Então, gente, às vezes a gente não tem todo esse tempo, mas a gente tem que ter a disposição para fazer essa abordagem não medicamentosa. E aos poucos ir trazendo isso e falando de outro jeito, e trazendo para a consciência, e trazendo para o compromisso, porque aos poucos aquela pessoa vai se abrindo para esse aspecto de tratamento, entendeu? Então, quando a gente fala de hipertensão, a abordagem integrativa dela é praticamente focar na abordagem não medicamentosa e trabalhar essa questão da personalidade das emoções, ajudar na personalidade, reconhecer mais ou menos que tipo de pessoa é aquela e ajudar nas emoções, indicar a respiração, ajudar se tem um sono alterado, olhar os fatores estressores, olhar a dieta, a alimentação que precisa ser mudada, a prática de exercício físico. Eu sei que, como eu falei, a maioria de vocês já faz isso, já sabe fazer isso, né? No entanto, a gente, eu falo que precisa ter uma técnica, né? Que a gente precisa ir fazendo isso mais vezes para que aquela técnica fique muito sedimentada, né? Bom, então, no tempo, né? Acho que a gente tá no tempo, passamos 2 minutinhos do meu tempo, né? Não sei do de vocês. E a gente ficou por aqui, tá? Gratidão, gente, a quem tá aqui assistindo do começo ao fim. Não sei os nomes de todo mundo. Depois, na próxima, eu quero ver vocês se apresentando. Porque eu sei que tem minhas alunas aqui que eu já conheço, a Mariane, Socorro, as que vêm sempre, a Roberta, mas não sei se tá as outras pessoas, às vezes eu não conheço, né? Enfim, então um abraço, gente, uma boa quarta-feira, né? Levem o amor no coração de vocês pro trabalho hoje, tá bom? Então um beijo, fica com Deus, tá? Até mais.